É normal se sentir sozinho. Não, na verdade eu acho que para além de normal é importante aprender a estar sozinho. Só assim a gente consegue aproveitar plenamente a companhia das outras pessoas e a nossa própria companhia. Afinal, se a nossa segurança vem de estar segura a uma outra pessoa, o que acontece com a gente quando ela não tá no nosso alcance? Mas se isolar também não é um caminho. A gente precisa de outras pessoas. E talvez seja isso que faça a vida valer a pena, afinal de contas. Então é preciso encontrar um equilíbrio. Se sentir completo, ainda que sozinho, mas não utilizar a solidão para preencher as lacunas. Aprender a aproveitar nossa própria companhia e ainda assim valorizar as pessoas que estão com a gente todos os dias. Mas entender que mesmo cercado de gente, a gente vai se sentir meio só às vezes, né? Oi, gente. Como foi a semana de vocês? Me conta aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @pelarcelino. Por aqui tá tudo certo e o ano já começou cheio de mudança. Mas uma coisa não mudou. Eu sou muito mais apegado à escrita do que à fala. Ah, Pedro, então por que você fez um podcast e não escreveu um livro? Porque aqui eu também escrevo os roteiros. E porque eu também gosto de falar. Mas esse episódio vai ser meio que sem roteiro. Porque eu sinto que eu não devo tentar ficar controlando ou tentar prever essa narrativa. Eu anotei umas ideias gerais que vieram e a gente vai ver o que sai da minha cabeça a partir disso aqui. E bom, vocês já sabem que é sobre se sentir só. E não necessariamente isso é estar só. O sentimento de solidão ele independe da quantidade de pessoas que cercam a gente. Dá pra se sentir só estando sozinho, tanto quanto dá pra se sentir só dentro de um grupo. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu sobre como eu tava sentindo esse fim e esse começo de ano uma época mais introspectiva. E eu acho que a introspecção, ela vem com um pouco. A introspecção é um processo solitário, de certa forma, né? É a gente com a gente mesmo nesse processo de pensar e de refletir. E eu acho que é um processo que tem que ser vivido sozinho. Mas também é um processo que precisa de cuidado. Eu acho que não dá pra viver esse processo de introspecção por muito tempo e nem viver só esse processo de introspecção. Eu acho que a gente olha para dentro, chega a conclusões e a partir dessas conclusões a gente tem que espelhar isso para fora, para nossa vida em comunidade, para nossa relação com o outro. Eu acho que não dá para só ficar pensando e refletindo, pensando e refletindo. Eu acho que o processo introspectivo, ele é o estágio inicial da ação. A ação vem a partir desse pensamento solitário, né? Eu sempre acho muito curioso como as pessoas falam sobre fazer coisas sozinho e como essa parece ser uma dificuldade. Não ter coragem de ir a uma festa sozinho, ou a um show, ou a um espetáculo, enfim. E pra mim esse foi um processo de certa forma natural. Eu acho que conforme eu fui fazendo esse movimento, ele foi se tornando mais natural, né? E aí a gente descobre um prazer completamente diferente que é curtir uma coisa sozinho. E a atenção que a gente dá às coisas quando não tem uma outra pessoa ali, sabe? Eu acho que a primeira vez que eu fui sozinho no cinema, eu já tinha uns 19 anos, talvez. Eu era estagiário e eu trabalhava do lado do shopping. Então, minha jornada de trabalho era bem curtinha. Eu saía da faculdade, depois ia pro estágio, saía do estágio. E, bom, como eu passava pelo shopping, às vezes eu via alguma coisa em cartaz que eu queria assistir, mas acabava que a rotina dos meus amigos não coincidia. Até que um belo dia eu decidi ir sozinho e assistir o filme. A sessão estava praticamente vazia. Só tinha, eu acho que eu e mais uma pessoa. E eu fui assistir Ocean's 8, que é um filme com Sandra Bullock, Kate Blanchett, tem a Rihanna também. Bem legal. E eu fui assistir esse filme e esse foi o pontapé para eu começar a ter alguns momentos sozinho. Daí em diante veio o meu primeiro show sozinho, que foi um show de Ana Vitória. Veio minha primeira viagem sozinho para São Paulo para assistir Wicked. E eu amo fazer as coisas acompanhado. Eu amo planejar com meus amigos uma viagem, ou planejar um show que a gente gosta. Mas nem sempre as coisas caminham para esse fluxo. Agora mesmo o 21 Pilots vem pro Brasil fazer um show. E eu amo 21 Pilots. Mas eu não tenho muitos amigos que gostam. Talvez se eu não tivesse aprendido e exercitado a fazer as coisas sozinho, eu deixasse essa oportunidade de ver uma banda que eu amo passar. Mas eu não sei quando eu ia ter essa oportunidade de novo. Então eu comprei meu ingresso, comprei minha passagem e eu tô indo sozinho assistir o show da banda que eu gosto. E para muitas pessoas isso parece ser uma ideia impensável. Talvez o medo do olhar das pessoas te vendo ali sozinho, ou de não saber como você vai se comportar sozinho naquilo ali. Mas eu acho que conforme você vai exercitando isso, você vai entendendo como você funciona. E tá sozinho é ótimo, porque você não depende das outras pessoas. Você quer ir pra frente do show, você vai sozinho. Você quer ficar mais profundo, você fica sozinho. Você quer dar uma pausa e quer sair dali,
Você vai, você quer perder alguma coisa, você perde, enfim. Você não tá sujeito à vontade de várias pessoas pra poder chegar num consenso, sabe? É uma experiência muito legal que eu acho que todo mundo devia ter uma vez na vida. Ficar sozinho é bom, mas se isolar num estado de solidão talvez não seja. Então eu acho que a gente precisa se perceber e perceber o nosso movimento para balancear isso, dosar a solidão. Porque tudo que a solidão quer é um empurrãozinho, sabe? E como nesse final de ano e início de ano agora eu tava me sentindo mais introspectivo, eu decidi fazer algumas coisas que me tirassem um pouquinho desse estado de solidão. Então eu comecei no teatro e é um exercício incrível porque eu conheço pessoas novas, tem exercícios que te tiram completamente da sua zona de conforto e te fazem interagir com outras pessoas de uma forma que você nunca interagiria no cotidiano. E com zero pretensão, assim, de se tornar algo maior, mas só o exercício de estar vulnerável numa cena com uma pessoa ou numa brincadeira, num jogo de corpos, enfim. É meio que estar disposto a fazer esse papel de besta na frente de um monte de gente que você nem conhece. E assistir também outras pessoas fazendo papel de besta na sua frente. Isso vai te criando um movimento de segurança e de confiança, e você, quando você vê, você já tá ali naturalmente, sabe? Eu também comecei o podcast no fim do ano, que é esse exercício de falar e exercitar as coisas que eu tenho pensado. Eu acho que eu faço a introspecção, chego a uma conclusão e transformo isso numa ação aqui. E mesmo falando sozinho dentro de um cômodo, eu tô em contato com gente. Eu tenho as respostas de vocês, eu acabo conhecendo pessoas novas que acabam chegando por indicação, enfim. Eu acabo tendo a oportunidade de encontrar pessoas que eu não encontraria presencialmente, por exemplo. E essa também tem sido uma experiência que tem me tirado da minha zona de conforto e tem me ensinado a sair desse estado de solidão, mesmo estando sozinho, sabe? Eu também tenho tentado fazer exercício físico fora do ambiente fechado da academia, onde você meio que vê os mesmos rostos sempre, sabe? E ver o mundo acontecendo lá de fora. Tentar andar de bicicleta num domingo e ver as pessoas passeando com cachorro, com criança, você vê alguém caindo, você vê as pessoas se jogando no mar, ou simplesmente fazer um treino na praça, onde você vê as pessoas passando, vivendo o dia normal, indo pagar um boleto, indo comprar pão na padaria. Eu acho que esses desafios de tirar a gente da nossa zona de conforto para interagir direto ou indiretamente com outras pessoas é o que tira a gente dessa comodidade e rebate esse estado de solidão que talvez a gente sinta. Então, talvez o que a gente precise seja justamente isso: fazer esse movimento em direção a sair da nossa zona de conforto e encontrar coisas e momentos e oportunidades, exercícios que façam com que a gente se integre, porque são dois movimentos opostos. Existe o movimento de aprender a ser sozinho e a fazer as coisas sozinho, mas também existe um limite para isso, e às vezes a gente precisa dar alguns passos atrás para aprender a apreciar a companhia do outro, sabe? Eu, por exemplo, trabalho em casa a maior parte da semana, então a minha rotina é muito solitária. Eu não tenho aquele contato com as pessoas no escritório, por exemplo, e eu não acho isso um problema. Funciona para mim esse modo de trabalho. Mas eu preciso encontrar coisas que não sejam trabalho que me façam interagir, conhecer pessoas novas e ter novas dinâmicas. Então, talvez o que a gente precise é isso: sair um pouco da nossa zona de conforto, seja para ficar mais sozinho ou seja para conhecer mais gente. De qualquer forma, é sair da nossa zona de conforto, sabe? Eu acho que é perceber o que a gente precisa e a partir disso sair desse lugar onde tá cômodo pra gente, em direção a um lugar de desafio. A gente se basta. E é bom saber que a gente se ama e que a gente gosta da nossa própria companhia, porque é só ela que a gente tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto a gente estiver aqui. Mas isso não pode ser confundido com um sinal verde para se isolar da companhia do mundo, sabe? Se você não consegue fazer nada sozinho, tenta aos pouquinhos. Dependência demais não é bom. Se você se isola e faz tudo sozinho, tenta fazer alguma coisa em conjunto. Começa com um amigo. Solidão demais também não é bom. Às vezes a gente enxerga em uma pessoa o nosso ponto de apoio e de companhia para poder tentar manejar a nossa sociabilidade de certa forma, mas não dá para fazer tudo na vida com uma pessoa só, sabe? A gente precisa encontrar pessoas que consigam acompanhar a gente para cada coisa que a gente precisa. Não sei se faz sentido.
Eu acho que faz sentido? Me diz se faz sentido. Enfim, eu tava pensando muito sobre isso nesse fim de ano, e agora que 2025 chegou, eu quero sair um pouco da minha zona de conforto. E eu tô tentando fazer esse movimento em direção a isso, pra tentar sair um pouco desse estado de me sentir só. E talvez fique aí a dica pra você fazer isso também, fazer essa movimentação de encontrar um grupo de remo, talvez, ou entrar numa aula de canto, ou numa aula de teatro, ou num clube de leitura para poder conhecer pessoas. Ou se você tem costume de fazer tudo cercado de gente, vai no cinema sozinho, escolhe um filme que te interessa e aí vai tomar um café, come alguma coisa e vai no cinema, ou vai numa peça de teatro. Tenta uma atividade que socialmente seja mais fácil. Porque, por exemplo, ir num show sozinho é um pouco mais punk. Então tenta alguma coisa como um cinema ou um teatro, ou ir fazer uma aula de cerâmica, por exemplo. Enfim. E é isso que eu tenho pensado. Eu acho que a gente pode se sentir só, isso não é um problema, mas eu acho que a gente precisa olhar para nós mesmos e entender o que é que a gente precisa em cada momento para poder estar constantemente sentindo esse gosto pela vida que a gente encontra nas outras pessoas e em nós mesmos. Eu espero que isso faça sentido e eu espero que isso encontre as pessoas que estejam precisando ouvir isso nesse início de ano e que a gente aprenda a amar a nossa própria companhia, mas também valorizar as outras pessoas. E é isso. A Gente Se Entende é um podcast semanal, onde a gente vai discutir juntos o que faz a gente ser a gente. O que dói, o que intriga, o que nos diferencia e o que conecta a gente. Já me segue lá no Instagram, @porcelino, e fica à vontade para mandar sua sugestão de tema, seu elogio ou sua crítica. Eu aceito, mas eu também não fico calado. A gente se ouve na semana que vem. Muito obrigado. Tchau!